2, versículo 12 ao 14. É bem curto e eu não vou me alongar também. Diz o texto: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra hoje à noite, irmãos. Mas esse texto aqui, ele nos traz um parecer muito diferente do que a gente é acostumado. É um texto curto, bem objetivo, mas quando João, o apóstolo João, escreveu esse texto, ele já tinha aproximadamente 100 anos. Ele já tinha escrito o livro de Apocalipse, ele já tinha escrito a segunda e a terceira carta de João, e não tinha escrito a primeira carta de João. E aí ele também já tinha escrito o Evangelho de João. E mais uma outra carta que ele escreveu aos Hebreus, que nós não temos na Bíblia. Ela não ficou calculada uma carta inspirada por Deus. Mas 1 João, ele tinha em torno de 100 anos quando ele escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso. Ele já tinha escrito Apocalipse e a carta de Éfeso, a igreja de Apocalipse lá, as 7 igrejas da Ásia Menor, ele escreveu uma carta para Éfeso. E aí, essa carta de João, ele reescreve essa carta para mostrar ao povo cristão, especialmente na época das lutas cristãs entre romanos e cristãos, já haviam os muçulmanos. E João se preocupou, naquela época, de que o Evangelho de Cristo tinha que ser real. E aí, como nós sabemos que essa carta foi escrita por último? O bispo Policarpo, nos anos de 170 depois de Cristo, ele usou a carta de João nas teses dele do cristianismo primitivo. E aí descobriram que a carta de 1 João já havia sido escrita para a igreja cristã, para os hebreus que estavam afastados de Jerusalém, ou seja, de Israel. E essa carta, quando ele escreve aqui, ele menciona 4 grupos de pessoas. E são exatamente os 4 grupos de pessoas que estão aqui hoje à noite. Pais, filhos, filhinhos e jovens. É o grupo da igreja. É o grupo que forma uma igreja na sua fé cristã em Cristo Jesus. E aí João, o apóstolo João, se preocupou em mostrar para a igreja de que a partir do momento que ela aceita Cristo como o Filho de Deus, formado homem como nós, ele iria conhecer cada um da igreja, da forma como cada pessoa é. Deus é muito individual. Deus não é coletivo. O coletivo pode louvar, adorar a Deus, como hoje à noite. Pessoal, vocês perceberam na hora do louvor que nós cantamos juntos? Parece que alguma coisa estava tremendo. As vozes cantando, louvando a Deus. Tá?
Não ensaiamos para cantar em 2 grupos. E a coisa funcionou bem. E o apóstolo João escreveu exatamente para a igreja cristã, para os grupos que formam a igreja. Quando ele diz filhinhos, ele está falando das crianças pequenas. E quando ele diz para os jovens, ele está falando para os jovens que têm força, têm ânimo, estão sempre na dianteira. A ideia nova é o mundo de hoje, não é isso? Os jovens estão lá. Mas às vezes a gente pensa, como é que o mundo vai ser com esses jovens de hoje? Então tem uma certa dúvida. Mas o apóstolo João não se preocupou com a questão do mundo. Ele se preocupou com a igreja. E que a igreja conhecesse e aceitasse no seu crer que Cristo era homem como nós. Cristo nos entendia. E nós somos também individuais, nós não somos coletivo. Porque o que eu sinto, o Hildo não sente. O que o Hildo sente, o Eduardo não sente. Podemos ter os sentimentos idênticos, mas não são iguais. E outra, ela vem de um coração diferente aqui dentro. E vem de uma cabeça diferente. Mas Cristo, Ele, sendo reconhecido como Senhor e Salvador e Filho do Deus vivo, Ele sabe perfeitamente o que cada filho dele sente pelo Pai. Por isso nós encontramos em 1 João, olha o que o apóstolo João se preocupou. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz bem claro: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Essa palavra feitos filhos de Deus, que João está colocando aqui, filhinhos, essa expressão de um pai, está colocando que você não precisa voltar ao seio materno, você é feito na forma como você é um filho de Deus. É como Nicodemos disse para Jesus: eu tenho que voltar para o corpo materno da minha mãe? Como pode ser eu velho voltar para o meu corpo? E aí Jesus claramente diz: é contigo. Se você não nascer da água e do Espírito. Então, água é exatamente aquilo que nos lava, nos purifica. E é interessante, a criança, ela ganha um banho quando nasce. Tem uma teoria que diz, não dê mais banho numa criança quando nasce. Essa parte da placenta tem que ficar na criança, isso embeleza a pele. Mas já foi constatado que isso provoca dermatite na criança. Então, é lavado. E Jesus colocou isso para Nicodemos. E João está colocando aqui para nós também. E aí eu quero, bem rápido, conosco, irmãos, colocar 4 grupos de pessoas que estão na igreja. 4 grupos de pessoas. Que grupos são esses? Primeiro, é o grupo que no nome de Jesus temos perdão e somos vencedores sobre o mal. Irmãos e irmãs, nem todos que estão muitas vezes nas igrejas creem que tem o perdão do pecado. Qual a razão deles não crerem? Porque nunca confessaram seus pecados. Então, se eu não confesso os meus pecados a Deus, como é que eu vou reconhecer que eu sou pecador? Então, na igreja, irmãos, o que João está dizendo, que no nome de Jesus há o perdão. E isso muitas vezes tem pessoas que não conseguem acreditar, ou não conseguem entender como é que esse Cristo distante pode me perdoar. Aí tem a palavra que a irmã Marcene usou hoje à noite: o poder do Espírito Santo. É Ele que testifica que eu tenho o perdão em Jesus Cristo. Então eu não preciso ter medo de que a partir do momento que eu digo: Senhor, eu pequei, me perdoe. E Ele perdoa.
Mas o importante é eu reconhecer. Então João, o apóstolo João, está exatamente escrevendo para esse grupo na igreja. Filhinhos, por que João usa a expressão filhinhos? Porque ele já tem quase 100 anos. É a expressão de uma pessoa idosa, a preocupação de que todos possam entender a sua linguagem. E aí ele coloca que Jesus Cristo é aquele que te transforma em ser filho de Deus. Irmãos e irmãs, não tem como se tornar filho de Deus sem receber Jesus Cristo, sem aceitá-lo. Se não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos apenas criaturas de Deus. Criaturas de Deus. E ser criatura de Deus é identicamente a viver como um animal que só se preocupa em deixar a sua descendência, a sua prole. Mas como filhos de Deus, nós temos a certeza de que eu vou ter uma vida eterna, porque nele eu tenho perdão. E eu vou poder levar outro a conhecer quem é Jesus Cristo. E um segundo pensamento é, temos nesse texto, vejam o que está atrás quando João fala nesses 3 versículos. Lendo normalmente você vai pensar, bom, ele está falando para a igreja de uma forma generalizada. Atrás disso tem algo bem mais profundo. Um segundo pensamento que ele coloca para nós é comunhão com Deus Pai. E aí eu volto a dizer que eu falei antes, Deus é individual. Irmãos, a minha esposa e eu, nós temos um costume, já tínhamos isso anos e anos, mas como a gente estava mais separado, ela mais morando em Blumenau, eu no trabalho pastoral, então ela já não acompanhava mais muito bem, então nós só tínhamos esse momento juntos quando eu estava em casa em Blumenau. Mas quando ela vinha para Joinville ou os outros lugares que eu trabalhava, tínhamos essa comunhão. Então nós temos, vocês já sabem, que nós temos, antes do café da manhã, a meditação em alemão. Aí eu oro em alemão. Tomamos café, lemos um trecho bíblico, e aí tomamos café, aí vem a nossa nota diária, ou seja, a nossa meditação em português. Lemos a Bíblia, 2 capítulos da Bíblia, cantamos um hino, ela ora em português, porque o meu Deus entende o alemão, e o Deus dela entende português. E como é que o Deus teu entende? Todos estão tão sérios. Deus entende porque Ele é individual. Deus é individual, Ele entende que você não criou, não é isso? E Ele é diferente do nosso Deus? Não é. É o mesmo Deus. E aí quando Ele diz assim, né, a comunhão com Deus Pai, é Deus individual. Porque você é tão especial para esse Deus, tão especial, que só você é você. Você não é diferente do outro. Epa, diferente? Não, você não é idêntico, você é diferente do outro. Percebem? É isso que Deus criou, e é isso que João está falando nesse seu texto. Filhinhos, eu estou escrevendo para vós pais. Entendam que o pai é individual. Ele é bem especial só para você. E aí que vem um grande dilema da igreja. Então vamos ficar mais na igreja. Um grande dilema. Eu quero que Deus seja para o Marcos como eu quero que ele seja. Eu não quero que Deus seja especial para o Marcos. Eu quero que Deus seja especial para o Marcos como eu quero. Aí vem um outro dilema. Eu só quero que Deus vai perdoar o Antônio como eu quero, não como Deus quer. Eu não quero que o Hildo reconheça quem é Deus, porque eu não concordo com ele. Não, eu quero que Deus concorde só com o Hildo, a ideia dele.
o pensamento dele, a vida dele. Então, esse Deus que nós adoramos como Pai, o apóstolo João coloca em todo o seu escrito que Deus é individual. Ele que ouve. Se nós aqui fizéssemos agora uma reunião de oração, não pensem que ele ia ouvir todas as vozes por uma voz só. Ele ia ouvir cada um como cada um é. Deus não faz de você e do outro uma pessoa só. Ele se manifesta de uma forma bem individual. Irmãos, eu sempre digo para minha esposa, ela fica doida, às vezes bem chateada. Se tu quer pular no fogo, pula. Eu não vou pular atrás. Entende, irmãos? Se você quer pular no fogo, pula. O teu outro irmão não precisa pular no fogo. É uma escolha sua. Então Deus também está contigo pela escolha que você fez. Pela escolha que você fez. E aí, irmãos, muitas vezes a gente diz, Deus, não deu certo, porque tu também não atendesse a minha oração como eu queria. Aí nós temos que fazer Deus de empregado. E Deus não é empregado. Deus é o Pai que nos criou e que nos deu a chance, através de Jesus Cristo, de nos tornarmos filhos dele e que nos conduz no dia a dia na presença do poder do Espírito Santo. Por isso, o meu Deus, o teu Deus é bem especial, porque ele é individual. É isso que João está colocando assim no versículo 3. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe primeiro. Ele não diz jovens, Deus existe primeiro. Ele diz aos pais. E aí nós temos uma referência que eu falei ainda hoje na casa do irmão Alfredo. Essa referência, nós temos em Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, no capítulo 5, de uma parte do 6, aonde Deus diz para Moisés, diga para o povo, e que eles digam para os seus filhos e filhos de seus filhos, que amem a Deus sobre todas as coisas, e que não há outro Deus a não ser o Senhor. Então, Deus se apresenta não como apenas um Deus de adoração, ele se apresenta como Senhor. E Senhor quer dizer o que tem domínio sobre todas as coisas. Essa era a grande diferença do povo pagão e ainda de hoje do povo pagão que não está com Cristo, sabendo que Cristo veio para salvar e que Deus dá a esperança da salvação para cada um. Essa é a palavra do Senhor para nós, desses pais, lembrem. E aí nós encontramos isso bem claro em Deuteronômio. E o terceiro pensamento também é um grupo que está na igreja. Talvez todos nós, talvez só alguns, mas é um grupo que está na igreja. Força e ânimo para a prática da vida do dia a dia. É isso que João estava colocando quando ele diz assim, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Atrás desta palavra, de uma forma teológica, nós encontramos o ânimo de João, com quase 100 anos, dizendo assim, tenham ânimo, força e ânimo para a prática da vida do dia a dia. Irmãos, eu vou colocar assim bem claro para vocês. Viver uma vida com ânimo
quando você está muito doente, não é fácil. Eu estou falando agora de experiência. Não é fácil. Muitas vezes você chega a pensar, mas Deus existe para deixar acontecer isso contigo. Deus existe para deixar acontecer isso na tua família. Deus existe para deixar acontecer isso nos teus vizinhos. Mas aí está a diferença desse Deus. Ele realmente, Ele te dá força e ânimo. Porque acima do teu problema está Deus. Deus não está abaixo do teu problema. Ele está acima do teu problema. E isso nós muitas vezes esquecemos. Porque nós andamos de cabeça baixa. E não temos coragem às vezes de olhar para cima. E Deus diz, tenha ânimo. E é isso que Ele falou para Josué. Josué, tenha força e bom ânimo, porque eu estou contigo por onde quer que andais. Aí, irmãos haitianos, Marcelo que você colocou, o Luciene colocou, lembrem que se você veio no testemunho de Cristo nessa terra estranha, atrás de você e sobre você estava quem? Deus. E o problema de vocês, o nosso problema, a tua dificuldade, a minha dificuldade não é maior do que o nosso Deus. Ele é maior do que o meu problema, do que o teu problema, do que a nossa dificuldade que nós vivemos no todo dia. Essa é a questão que João está nos colocando aqui. Na prática da vida do dia a dia. A vida não é feita por um tempo. Ela é feita do dia a dia. Ninguém pode dizer, saindo daqui, amanhã você está vivo. Mas nós podemos dizer, pela graça de Deus. A gente usa e ouve sempre... amanhã estou ali ou aqui, ou vou fazer aquilo, se Deus quiser, não é isso? Mas a palavra certa seria, eu vou estar amanhã aqui, eu vou estar amanhã no trabalho, se for na vontade do Pai, vontade de Deus. Essa é a expressão certa. Eu vivo corrigindo os jornalistas que tem no Jornal de Retiro. Se Deus quiser... Não é quando Deus quer, é na vontade de Deus. Deus quer, mas nós vamos aceitar a vontade dele. Então, na prática da vida do dia a dia, a nossa vida do dia a dia, ela é feita de altos e de baixos, ou seja, de alegrias, ou seja, de tristezas. Ela é feita de facilidades e é feita com dificuldades. É o dia a dia. E esse dia a dia é muito importante nós entendermos a vontade de Deus no dia a dia. Eu lembro muito também do Gabriel, quando ele viaja, né? Aí a gente, se Deus quiser, é a vontade de Deus que ele vai e volta. E quando nós entendemos essa vontade de Deus no dia a dia, vai facilitar para nós entendermos o que é depender da fé. Esses dias a minha esposa falou assim, por que você pede sempre para Deus aumentar e fortalecer a nossa fé? Agora, a minha fé é grande. Porque nós somos juntos, todos confessamos o mesmo Jesus Cristo, cantamos um louvor, expulsamos o maligno, estamos aqui nos confraternizando com a palavra de Deus. E depois? A viagem depois ao Blumenau, a Florianópolis, a Araquari, até Costa e Silva. Vai ser tudo bem? Se for na vontade de Deus. É tão perto, mas nós sabemos
que muitas pessoas já tiveram acidente de carro na porta de casa quase. Foi toda a viagem bem. Um vizinho nosso foi até no norte do Brasil de carro. Na curva da nossa rua, acidentou e morreu. Foi até na Manaus de automóvel, aquela região lá por cima. Andou milhares de quilômetros. Na volta, na curva da casa. Desviou de outro carro, bateu no muro, pimba. Acabou. Sabe, irmãos, a vida, ela é feita na prática do dia a dia. E na prática do dia a dia, nós vamos viver a vida diante de Deus. E um pensamento final: o que cada idade precisa é reconhecer que desde o princípio, Cristo é o Deus unigênito. É por isso que nós somos a igreja. Porque reconhecemos que Cristo é o Deus unigênito. Irmãos, muito pouco se fala do Cristo unigênito. Nós falamos do Cristo Salvador, mas o Cristo unigênito muito pouco se ouve. É a mesma coisa que eu falei anos atrás, e tempos atrás, até para o irmão Antônio. Nós muito pouco, na linguagem alemã, as igrejas descendência do alemão falavam muito pouco do poder do Espírito Santo. É uma verdade, os mais velhos em alemão aqui. Quase não se falava do Espírito Santo. Era tudo Jesus, Jesus, Jesus. E hoje se fala muito em Jesus, o poder do Espírito Santo, e pouco se lembra que Cristo é o unigênito. E sendo Cristo unigênito, não há por ninguém que nós possamos ser salvos. E esse Cristo unigênito, irmãos, tem lá no fundo uma palavra muito mais profunda. Ele era homem. No princípio era a palavra, e a palavra se tornou o verbo. E o verbo, em português, é homem. Irmãos e irmãs, comecem a pensar um pouco mais no Cristo unigênito. Aquele Cristo unigênito que conhece a tua dor, a tua individualidade, a tua dificuldade de todos os dias, a tua dificuldade no convívio com pessoas, a tua dificuldade no trabalho, porque o Cristo unigênito passou tudo isso, porque ele era homem. Ele era o homem que lá, quase no final da vida dele, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É muito difícil para mim aceitar esse cálice e ir até a cruz e ouvir os sacerdotes do templo dizer: você é Beelzebul. O Cristo unigênito ouviu no meu lugar, no teu lugar, que ele era Beelzebul. Até isso Cristo teve que suportar. Mas aí ele diz assim: Pai, não que seja a minha vontade, mas que seja o que? A tua vontade. Irmãos, e lá de repente esse Cristo unigênito, morto na cruz como um homem, olhando para todo esse grupo que estava lá, ele diz assim ainda para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse Cristo unigênito, meu Salvador, teu Salvador, o Filho do Deus, ele
entende a tua decepção, Ele entende a tua dor, Ele entende a tua dúvida, Ele entende a tua forma diferente de pensar e Ele entende quem você é. Ele sabe o que você é como homem, Ele sabe o que você é como mulher, Ele sabe o que você é como criança, Ele sabe o que você é como jovem. Esta é a maravilha do Cristo unigênito. Ele entende o você. E Ele me ouve quando eu clamo a Ele. E eu vou dizer, e muitas vezes, o Cristo unigênito não responde logo. Mas Ele responde. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que você, irmã haitiana, do Gênesis, Ele sabe o quanto Ele já tinha preparado vocês ir ao Brasil. Ele já sabe. E Ele sabe o que é o amanhã de vocês, e Ele sabe o nosso amanhã também. Este é o texto que João diz. Eu quero terminar o versículo 14 só lendo: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ele diz, igreja de Éfeso, que lá eu escrevi, vocês têm um amor morno, eu vou buscar. Vocês não são nem quentes nem frios, são mornos. A este João diz, filhinhos, vos escrevi porque conheceis o Pai, pois eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos e irmãs, o maligno é vencido porque Cristo derramou o seu sangue na cruz. É este o momento em que nós podemos dizer, mas graças a Deus que nos deu a vitória, através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, representado nesse cálice, como sumo de uva, que nós somos mais do que vencedores. Porque esse Cristo unigênito tomou o nosso lugar na morte da cruz. E exatamente esse Cristo unigênito também deu para nós exatamente essa graça de deixar o seu corpo na cruz. Deixou-no massacrar por você e por mim. Por isso Cristo unigênito é o nosso Salvador. Esse Cristo unigênito morreu na cruz por mim, por ti, por cada um de nós e por milhares de pessoas que hoje à noite estão reunidos nas igrejas, ouvindo e confessando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É por esse Cristo que nós estamos juntos. É por esse Cristo que nós somos tão diferentes e tão distantes um do outro, mas ao mesmo tempo tão próximos um com o outro. Conhecemos-nos porque conhecemos Jesus. Eu peço para o Eliseu e para a Ellen estar lá dentro. Então, Vitória, vem você junto.